nesse momento, eu quero tratar de um assunto que, julgo eu, é um assunto que tem sido ignorado nos púlpitos das igrejas, ignorado por muitos obreiros e pregadores e pastores da Palavra de Deus. Essa mensagem faz parte de um dos projetos que eu me senti sensibilizado em pregar em algumas igrejas que tinham o título A Olaria de Deus para Obreiros, para aqueles que querem ser moldados para pregar a Palavra de Deus. E eu quero falar sobre a descaracterização do Evangelho de Cristo. E com base nisso eu quero ler em Atos capítulo 8, a partir do versículo de número 18. Está escrito assim: Simeão, vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito, ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também deste poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receberá o Espírito. Porém Pedro lhe disse: Teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Amém? Queridos, é um texto muito significativo. É um texto que expressa que a igreja primitiva estava num gás, estava num fervor, num avivamento. E agora o evangelho estava sendo pregado em Samaria. E quando esse evangelho é pregado em Samaria pelo evangelista chamado Felipe, aqui no texto nos expressa que grandes movimentos de cura, libertações, a palavra de Deus estava sendo pregada. E nesse mover de Deus, algumas pessoas, e aqui o mais identificado dessas pessoas é o Simão. Esse Simão, ele interpreta esse mover como uma fonte de lucro. Ele é confrontado pela vida passada que ele tinha e agora ele se dispõe a servir a Cristo. Mas no decorrer dessa mistura dele com os apóstolos, dessa seguida dele, ele começou a observar que ao impor as mãos, alguns recebiam o poder do Espírito Santo, recebiam um revestimento de Deus. E ele, ligado à vida dele passada, à vida dele velho, que ele era uma espécie de adivinhador, ele usava da magia para lucrar, para enganar, para iludir, para abusar espiritualmente das pessoas. Ele olha agora e ele acha que ele poderia comprar o dom de Deus. E o que me chama mais a atenção não é o fato só apenas dele querer comprar, mas o que me chama mais a atenção é a posição de Pedro em repreendê-lo, em não aceitar se corromper e ser influenciado pelo dinheiro do Simão. E é exatamente aqui que eu quero começar a meditar com você. Você já tem notado que quantas pessoas têm entrado para dentro do ministério sem nenhuma vocação, sem nenhum chamado? Quantas pessoas têm sido colocadas nos púlpitos das igrejas só porque ganha bem, só porque é um influenciador em outras formas de influenciar, tem umas formas de influenciar que não é um chamado de Deus? Esse Simeão, ele é um grande influenciador. E observe a intenção dele, ele queria que ele mover para que ele fizesse isso de igual modo, ele queria aparecer, ele queria sair entre as multidões, colocar as mãos e fazer a mesma coisa acontecer. Mas a forma dele obter poder ou a direção de Deus nesse ministério era estranha, era corrompedora, era maligna, era de uma intenção, de uma raiz maligna e tentadora. Ele queria conquistar isso com dinheiro. Quantas pessoas não têm conquistado o ministério com dinheiro? Não com o chamado de Deus, nem com uma dedicação com a palavra de Deus.
E nós temos que ter cuidado com o evangelho que tem sido pregado por aí, o evangelho do triunfalismo, o evangelho que já chama as pessoas e já começa a titulá-las, já começa a dizer que ela também vai ser. Interessante que os apóstolos aqui não começaram a apontar dedo, dizer o que Deus fez na minha vida, vai fazer com você, você também vai fazer. O Pedro diz que isso era uma escolha de Deus, que não cabia ele dar isso para ele, e não era pelo dinheiro dele que ele conquistaria aquilo. Eu quero ler um trecho de uma das frases do livro do pastor Ricardo Godin, que é o que os evangelhos não falam, dos negócios à graça, do desencanto à esperança. Eu digo assim: é preciso que aconteça denúncias internas para que o evangelho não se desfigure em um outro evangelho. É interessante notarmos que realmente precisamos denunciar, precisamos ser agora novos protestantes. Antigamente a igreja protestava lá fora contra a idolatria. Hoje precisamos que os protestantes estejam dentro da igreja para protestar contra os abusos, contra as linguagens, contra esse evangelho de oferendas, de ofertas, o evangelho do toma, do eu estou dando. E por outro lado, os que oferecem esse evangelho sempre estão lucrando por lados não de se sensibilizarem em busca das almas, mas a benção desses tais é sempre o dinheiro. Aqui o Simão queria influenciar o Pedro na questão do dinheiro, mas Pedro, um homem de Deus, rejeitou receber o dinheiro. É isso que nós temos que acontecer conosco, obreiros. Você que prega a palavra, quais são as suas motivações? Quais são os seus desejos? Seus desejos são as almas ou os grandes conhecidos púlpitos? O seu desejo é as ofertas, a soma de oferta, a quantia de DVDs que você vai vender? Ou onde você quer chegar? Chegar onde tem uma casa onde se precisa ouvir e as pessoas ouvirem sobre Jesus e serem salvas? Ou você quer chegar nos grandes degraus das mídias e ser conhecido? Faça uma reflexão. A posição e a visibilidade do ministério não é cabível a nós, mas é cabível a Deus. Deus é o que nos dá. Interessante que o texto não nos apresenta o Filipe impondo as mãos e eles recebendo esse mover. Mas ele pregou, houve milagre, ele expulsou demônios. Então cada um estava na posição que Deus chamou. E eles interpretavam isso com uma simplicidade tão grande que não tinha confusão e nem ninguém querendo se autotitularem. Hoje, se tem pastor já não tem muito valor, se pulam para bispo. Bispo não tem muito, vai para apóstolo. E vão chegar onde? Pessoas estão achando que título fazem a pessoa ser mais alta no reino de Deus. Mas lembre-se, aquele que se fizer menor, o maior no reino de Deus é aquele que serve, é o servo. O maior no reino de Deus é o servidor, é aquele que serve uns aos outros, é aquele que ama, é aquele que dá a sua vida pela vida do outro. Deus abençoe. Olaria de obreiros, moldados por Deus, precisa ter consciência do verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo visualiza o resgate, a salvação, a resgatação de almas e não a lucratibilidade, o lucrar, o ganhar dinheiro. Não, é o ganhar almas e o resto Deus providenciará. Que Deus abençoe.